Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aí de uns fundos de shoppings que eu mais gosto, né? Que é o HSML, que tá aí voando alto, né? Eu tô até mostrando aqui na tela, 6,30% no último mês. É bastante coisa, né? Deu um salto aí bacana. A gente vai falar um pouco sobre o porquê de estar acontecendo aqui, né? Mas antes, claro, te convidar para deixar seu like, se inscrever no canal e entrar no grupo gratuito do Telegram. Também, claro, vou te convidar para entrar no grupo gratuito ali de WhatsApp da nossa carteira recomendada. A gente vai fazer um pré-lançamento amanhã mesmo, né? Com uma live super especial com o Alexandre Tawil. E a gente vai falar sobre ciclos de mercado, vai ser bem interessante. Vai estar o Alexandre lá, vai estar o Arthur, que é o nosso analista aqui do VPF. Também eu vou estar lá na live, então vai ser bem bacana. Convido você a estar lá com a gente, beleza? Então é isso, sem mais delongas. Como eu disse, né, deu uma turbinada para cima aqui. Quando a gente pega nos últimos 6 meses, a gente vê que teve ali uma certa queda, né, para depois dar essa pernada para cima. E no year to date, né, ou seja, de janeiro até o finalzinho do ano, agora eu estou gravando no dia 27 de dezembro à noite, a gente está quase no finalzinho do ano, tem um aumento aí de 26,37%, né, bem interessante esse aumento aí, então agradou bastante os cotistas, né. Por que então, né, que deu essa pernada ainda mais? O que tudo indica é que algumas notícias agradaram bastante o mercado. A primeira notícia foi uma redução ali, ainda que tímida, da taxa de administração. Eu falei sobre isso num short, publiquei anteontem, salvo engano. E a que provavelmente teve mais impacto, né, foi a venda de 30% ali, né, do Shopping Pátio Maceió. E isso, né, é interessante, porque a gente sabe que esse fundo é um fundo que tem ali uma alavancagem muito salgada, né, apertada ali. E por quê? Porque a estratégia do fundo é uma estratégia majoritária. Ele gosta ali de ter ali um pouco mais de controle, o que é completamente diferente, por exemplo, lá do VISC, né, que é uma estratégia diametralmente diferente, né, oposta. E aqui não. Aqui, como eles gostam de ter um controle um pouco maior, a HSI, então aí eles se alavancam, né? Tem uma alavancagem um pouco maior. E aí, né, a gente tem essa venda agora de 200 milhões de reais, referente à fração ideal do shopping, que corresponde a um cap rate de 7,5%. Lembrando que cap rate, né, se fosse entre aspas, aí o dividend yield do imóvel, né, quanto mais baixo você vende, melhor é. Quanto mais alto você compra, melhor é. Beleza? Com o lucro ali operacional, que é o NOI, né, projetado ali de 2024, e 2 milhões e 400 da fração ideal do terreno lindeiro, com base ali no valor de laudo de avaliação de 2023. O fechamento definitivo da transação está condicionado à liberação da garantia de cessão fiduciária concedida aos credores dos CRIs, emitido pelo fundo e finalização da diligência do terreno lindeiro envolvido na transação, né? E que eles mostram características da transação. De acordo com, aí eles falam, né, do contrato de compra e venda, as parcelas referentes à venda serão um fluxo de recebimento de 25% do valor total será recebido à vista na data do fechamento, equivalente ali a 53 milhões de reais, e duas parcelas iguais de 3,33%, no valor total de cada um, equivalente a 28 milhões de reais, né, a serem pagos ali no 7º e 13º mês, respectivamente, após a data do fechamento, e 8,34%, né, que equivale a 17 milhões 780, a serem pagos no 19º mês, a contar da data de fechamento, e 40% do valor total, equivalente a 85 milhões 280 mil reais, serem pagos no 41º. Isso que é o legal, né? Esses fundos que têm ali valores maiores, fundos mais robustos, com mais musculatura, eles conseguem ali, né, de certa forma, ter movimentações maiores. Inclusive, eu já fui no Shopping Pátio Maceió e eu gostei bastante. É um shopping interessante. Então é isso. Bora falar um pouco do relatório gerencial, né? A gente pegou aqui o de novembro, foi o último que saiu. Taxa de administração, então, 1,05%, e essa taxa de performance aqui de 20% que exceder o benchmark, eu não acho legal, né? Mas, como eu disse, né, teve pelo menos um movimento ali positivo frente a uma redução da taxa, que passou de 1,1 para 1,05, né? Tímida, mas interessante ainda assim. O que das médias diárias, não vou nem falar, muito tranquila, tá? Então, né, mais de R$1 milhão por dia, super tranquilo. O número de cotistas, 166 mil, ou seja, já tem ali também uma profundidade, né,
já tem ali uma certa diversificação de pessoas dentro do portfólio, que é bem interessante, né? Para lá falar alguns pontos principais aqui dos comentários do gestor. Ele fala do IPCA, né? O IPCA registrado no mês de novembro foi de 0,33%, foi mais um indicador ali do avanço do processo de desinflação para o qual passa, né, a economia brasileira. Eu acho que ano que vem, tudo parece, né, o Brasil vai continuar melhorando, que pode ser ali um bom indicativo, especialmente para o varejo e para os shoppings, né? O indicador acumulado nos últimos 12 meses passou de 5,05% para 4,84%, lembrando a taxa Selic, né, que também está diminuindo. Na medida que a gente vai vendo outros indicadores melhorando também, esse equilíbrio vai ficar um pouco ali melhor, com uma taxa Selic diminuindo, e aí a inflação ela pode vir a aumentar, mas com, né, digamos assim, ceteris paribus, né, quando a gente fala na economia, né, com tudo andando conforme for o equilíbrio, né, for sendo alcançado, a gente provavelmente vai ter uma inflação e uma taxa de juros controlada. Se, na minha opinião, né, o resto da economia também for controlado. Senão, a gente vai ver a inflação galopante aí, como a gente vê muitas das vezes acontecendo no nosso país. Reforçando a expectativa do IPCA ficar abaixo do limite superior de 4,75% em 2023, conforme estabelecido no intervalo de meta de inflação de 2023. A manutenção desse cenário deve continuar permitindo corte da taxa Selic, concordo. A HSI prevê novas reduções de 0,50% ao ano, né, 50 bips, a cada reunião do Copom até maio de 2024, seguidas por uma redução de 0,25% ao ano, estabilizando-se em 8,5% em março até 2025. Plausível, né? A gente não sabe direito, mas a gente está vendo aqui com 11,75%, que está a taxa Selic hoje, então é plausível, né? 8,5% em 2025, quem sabe 2026 ele com 6%, a gente vai ver a renda variável dando uma pernada para cima, a gente já está vendo agora, né? Especialmente com as ações. A desaceleração recente da atividade econômica, particularmente na segunda metade de 2023, não alterou nossa visão sobre o crescimento econômico. Em relação ao mercado de fundos imobiliários, é importante destacar que o IFIX registrou alta de 0,7% no novembro. O IFIX está ali meio que de lado, né? Contribuindo ali para uma valorização acumulada de 10% ao longo de 2023. Agora as cotas da HSML, como a gente já disse antes, deu uma pernada para cima aí ao longo do ano, e quem foi cotista desde o início aproveitou esse ciclo, né? Tá aí sorrindo à toa. Dando continuidade à nossa estratégia de tornar ativos do HSML referências em gastronomia e lazer para as regiões, gente, shopping é experiência, não é só compra. Ah, Daniel, mas os shoppings vão acabar? Não. Por quê? Porque eles são experiência. O mercado online, né, que também vai crescer muito, na minha opinião, ele vai complementar as experiências que a gente tem no shopping. Essa é a minha opinião, claro, né? Pode se divergir de mim, e nada nesse vídeo aqui é uma recomendação. Em que estão inseridos foram inauguradas 2 operações gastronômicas. Coco Bambu, né? Coco Bambu também aqui em Belo Horizonte está em todos os lugares. Já na operação Super Shopping Osasco, inauguração prevista para 2024. O Pecorino no Shopping Metrô Tucuruvi, que é um ponto de atenção, inclusive. Importante recordar que essa estratégia iniciada no Super Shopping Osasco foi determinante para o crescimento acumulado do lucro operacional e vendas do empreendimento até 2023, apresentou variação de 52% e 64%. Sobre novas emissões, a gestão aguarda serenamente o melhor momento para, escolha interessante palavra, serenamente, mas é isso, né? Para oferecer ao mercado a oportunidade de novos aportes, podendo ser nos próximos meses ou não. Os investimentos de quase R$1 bilhão feitos em 2022 através de antecipação de recebíveis deverão render sobre o valor acumulado de CRIs 9,6% em 2024, com expectativa de ganhos adicionais nos anos seguintes, considerando o rápido crescimento dos shoppings e a queda da inflação e da Selic. Como eu disse, né, eu também acho que aí nessa parte, né, em relação à emissão, falar nada, né? Mas em relação à parte de shoppings, varejo, eu acho que na medida que a gente vai melhorando a economia, esse setor vai ser beneficiado, né? Faz parte ali dos ciclos. Em relação à despesa, né, sempre interessante a gente mostrar para vocês, né, que a gente tem que realmente pedir mesmo reduções de taxas de administração, né? Tudo bem, é 1%, etc e tal, mas come o resultado do próprio cotista, né? A gestão tem que ser remunerada, ponto. Nas ações também acontece, tá? O pessoal, mas olha os FIIs, então por isso que eu vou para as ações. Gente, tem ações lá, empresas, né, que o conselho de administração recebem muito mais do que os fundos imobiliários, em termos percentuais, digamos assim, né? Gestão tem que ser remunerada, só que não pode ser algo
muito alto, bizarro, né? Com taxa de performance bizarra, com taxa de administração bizarra. Não, aí a gente vai criticar mesmo, como a gente sempre critica aqui. A taxa de administração tem que ser, de fato, plausível, né? Para o cotista, né? O fundo é do cotista. Então, é isso. A gente vai sempre criticar aqui taxas de administrações altas. E, claro, elogiar movimentos de redução de taxa de administração, como foi o que acabou de acontecer aqui com o HSML, né? Em relação a rendimentos, né? Eu gosto dessas projeções do guidance, né? Tem alguns gestores que não gostam. Para mim não faz sentido nenhum não fazer um guidance. O cotista quer saber ali mais ou menos quanto que ele vai receber. E é um fundo que tem um histórico de linearização de rendimentos que eu também gosto bastante, tá? Rentabilidade, a gente já falou, né? Bizarra, né? Tem uma rentabilidade incrível aí. Liquidez, a gente já falou também, muito boa também, tranquilo. E aqui que é a parte, né? Que é de atenção desse fundo. Então esse fundo, quando tem uma época de estresse, pessoal, esse fundo ele vai sofrer pra caramba, tá? Mas quando melhora, a gente vê ali essa pernada para cima. Por quê? Porque tem, de fato, né, uma alavancagem muito alta. Né? Então, a gente vai ver ali que a gestão, ao fazer esses movimentos de redução da alavancagem, vai valorizar mesmo o fundo. Por quê? Porque é risco-retorno. Né? E o mercado, na minha opinião, olha isso. E a gente vai ver esses resultados que a gente está vendo ali. Em relação ao lucro operacional, os dados ora apresentados nessa seção correspondem às informações e resultados em empreendimentos, né? Vendas de lucro operacional crescendo 2% e 3%. Gente, é claro que você não vai conseguir crescer infinito para sempre, mas você ter ali sempre um resultado positivo frente à média ou mediana do mercado, né? Ou seja, apesar de não conseguir crescer indefinidamente, a gente quer sempre melhorias, né? Então, o que a gente quer que cresça, ainda que não sejam resultados tão expressivos, assim como a gente viu lá logo depois da crise sanitária. Né? Não tem jeito mesmo. Mas manter positivamente e crescendo aos poucos, ainda que gradualmente, é o que a gente quer, óbvio. Né? Em relação ao mês de 2022, de 9% e 14% acumulado no ano. Destaque ao shopping Granja Viana, que realizou um lucro operacional de 44% em outubro versus outubro de 2022, devido ao recebimento de uma receita extraordinária, né? Cuja ocupação está em níveis usuais e saudáveis da indústria, apresentando outubro de 10%. É assim, né? Dá para melhorar isso aqui. A inadimplência líquida caiu em relação ao mês passado, registrando 2,2% do faturamento líquido total. O que ele mostra, né? E é interessante que a gente vê, de fato, quanto que é cíclico, né? E aí os cotistas ele tem que entender isso quando vai investir em shoppings, né? A gente vê que em janeiro, dezembro, vai dar aquela pernada para cima de vendas, né? Aqueles momentos ali de datas, né? Datas festivas, etc e tal, vai dar uma turbinada ali nos shoppings, o que também explica, né? A movimentação também das cotas, né? Muitas das vezes ao longo do ano, tá bom? Tá de ocupação, como eu disse, né? Tá ok, sempre dá para melhorar, né? Mas isso aqui tá interessante comparativamente com o mercado, né? Como um todo. Composição do lucro operacional, esse fundo ele não vai ser tão diversificado assim quanto outros fundos, como eu já disse o exemplo do VISC, mas ele tem uma estratégia muito diferente, né? Que é aquela estratégia ali de ter um controle maior. E aqui ele fala da composição da receita, né? E aí a gente tem toda a dinâmica dos shoppings, ancoragem ou não, lembrando que apesar de que a loja âncora, né, aquelas lojas gigantescas que atraem as pessoas, normalmente por metro quadrado pagam menos, são elas que atraem as pessoas para o shopping, então elas são muito importantes, né? Um shopping não se vive só de satélite, né? Aquelas lojas menores que apesar de pagar mais em termos de metragem, são as lojas âncoras que atraem ali. Em relação à composição de vendas, eles colocam aqui também, né? Eles colocam aqui as siglas. Eu gostaria que eles colocassem o nome aqui, mas eles preferem assim, né? Mas é aqui eles mostram, né? O Metrô do Curuvi, Shopping Pátio Maceió, o Shopping Osasco, enfim. E aqui eles mostram exatamente o que eu estava falando, né? Da relação da participação em relação ao empreendimento, todos acima de 50%, né? Em relação também à diversificação, uma diversificação regional, bem interessante. Isso que é o legal dos shoppings, né? Os shoppings, eles podem ali ter mais estratégias um pouco mais geograficamente diversas. Ao contrário, por exemplo, de lajes corporativas, que eu acho mais interessante ter ali bem naquela micro-região primária ali de São Paulo. Enfim. Estratégia interessante, inclusive, tem aqui um shopping em Rio Branco que pode ser, sim, fazer sentido. Não é assim, é claro que você não vai lotar a cidade, né,
assim, de vários shoppings, mas às vezes o principal shopping de uma cidade, ainda que menor que São Paulo, pode fazer muito sentido, né? E aqui eles mostram um pouco mais aqui dos shoppings, que vale a pena, né? Você dar uma olhada, caso você queira estudar um pouco mais desse fundo, com uma atençãozinha especial aqui ao metrô Tucuruvi, né? Com variações aqui negativas, né? Que é exatamente o que a gente não quer no final das contas. Então, sempre ficar atenção ali, vamos ver o que a gestão vai continuar fazendo, tentar fazer ali, né? Mas é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.